Olá, você que nos acompanha pela TV Nova, estamos de volta com mais um programa Saúde em Evidência, agradecendo desde já a sua audiência. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre infecção e incontinência urinária e também vamos falar sobre poliuria. Já ouviu falar sobre essa doença? Bem, é o que vamos falar hoje no nosso Saúde em Evidência e para nos ajudar a entender melhor essas doenças, nós estamos recebendo o médico urologista e cirurgião geral, Dr. Rodrigo Ramos. E para nos ajudar a melhor entendermos, vamos ver um VT sobre o tema do programa de hoje? Se você é mulher, existe uma chance bastante alta de já ter tido uma infecção urinária. Se você é homem e presta minimamente atenção nas queixas das mulheres ao seu redor, também já deve ter ouvido falar nesse assunto. Esse problema é comum na vida de pelo menos 30% das mulheres. Surge quando as bactérias que vivem na região da vagina e o ânus se multiplicam e acabam invadindo a uretra. Um dos órgãos que é atingido com maior frequência é a bexiga. Por isso, as principais características da infecção têm a ver com a micção. A mulher fica com vontade de ir ao banheiro a todo momento e quando vai, a urina é escassa ou acaba nem saindo. Quando consegue urinar, sente ardor. O tratamento das infecções urinárias varia muito com a gravidade. Geralmente é realizado com o uso de antibióticos. As causas são muito variadas. Pode envolver mania de segurar a urina por muito tempo, diabetes, baixa imunidade, defeitos anatômicos e muitas outras. Até o sexo é um fator importante, já que o pênis pode ajudar a levar as bactérias para dentro da uretra. Uma das maneiras de prevenir é sempre urinar após a relação sexual, ingerir bastante água para diluir a urina e lavar as vias urinárias. As mulheres sofrem mais com a doença por um motivo puramente anatômico. A uretra é mais curta, tem 4 a 5 centímetros, enquanto a dos homens varia de 15 a 20 centímetros. Esse caminho mais curto facilita a vida das bactérias que chegam à bexiga com mais facilidade. Uma parcela pequena de mulheres vai apresentar ao longo da vida quadros de infecção urinária de repetição. São aquelas que vão fazer o tratamento certinho, mas daqui a 4, 5 meses, 1 ano, terão o problema novamente. Nesses casos, é possível que haja uma predisposição maior. Vale investigar até o histórico familiar, evitar o uso de diafragma e espermicidas que evitam o risco de infecção recorrente. Muita gente fala sobre o consumo diário daquela frutinha chamada cranberry para proteger contra a infecção, mas ainda não há evidências científicas definitivas sobre esse uso. O melhor de tudo é visitar o ginecologista e seguir o tratamento prescrito com disciplina para combater o quanto antes o processo infeccioso. E depois de vermos o VT sobre o tema do nosso programa de hoje, a gente começa, claro, o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje. Desde já, quero agradecer, doutor Rodrigo, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo convite e vamos lá esclarecer a população sobre esse tema tão importante. Então, vamos começar falando sobre infecção urinária. E aí eu começo, doutor Rodrigo, perguntando o que é a infecção urinária. Infecção urinária, Tiago, é a presença de sintomas associados à presença de micro-organismos. O mais comum são as bactérias, mas isso aí se manifesta em qualquer fase da vida e em qualquer gênero. É uma doença que é mais frequente em mulheres, onde elas são mais suscetíveis ao longo da vida. E é uma doença que apresenta manifestações locais, em torno da urina, ou manifestações sistêmicas, como febre, queda do estado geral, inclusive podendo levar a um risco de vida dos pacientes que apresentam. E quais são as causas que podem levar a uma infecção urinária? A infecção urinária, a causa mais comum é a penetração da bactéria vinda do trato intestinal. A causa mais comum são o que nós chamamos de uropatógenos. E essas bactérias costumam vir pela uretra, infectam a bexiga, causando o que a gente chama de cistite. E em algumas situações, quando maltratadas ou não devidamente tratadas,
pode ascenderem para os rins e aí evoluir com quadro de pielonefrite e sepse, que é a infecção generalizada. Diversas doenças podem levar, como por exemplo, cálculos urinários, próstata crescida, pessoas que apresentam algum grau de obstrução da parte urinária, pessoas que usam sonda vesical, aqueles homens que acabam apresentando, a presença de corpo estranho, como por exemplo, uma sutura, um fio na parte da bexiga. Além disso, pessoas que têm hábitos que são inadequados para a parte urinária, como por exemplo, uma baixa ingestão hídrica, o fato de demorarem muito para ir ao banheiro, pessoas que têm constipação, tudo isso são situações que favorecem a infecção urinária. Quais são os sintomas mais comuns ou os principais sintomas que a gente pode observar quando a gente tem uma infecção urinária? Depende da localização da infecção. Quando se trata da cistite, os sintomas mais comuns, mas lembrando que esses sintomas não são exclusivos da infecção urinária, Entendi. são bem associados. Os pacientes costumam manifestar como idas frequentes ao banheiro, aquela sensação que urinou e que não colocou tudo para fora, está no banheiro, faz um esforço e quando vê praticamente não sai nada, ardor, queimou ao urinar, são sintomas comuns e até mesmo o próprio sangramento da urina. Quando essa situação evolui para uma complicação, que é a infecção do rim, que é a pielonefrite, esses sintomas eles podem ser náuseas, vômitos, febre, queda do estado geral, aquela situação que a pessoa vê que não está bem, que está debilitada. Inclusive com o paciente, quando evolui para a sepse, aí começa a ter todos os sintomas, como queda de pressão arterial, frequência respiratória aumentada, como cansaço. Inclusive, esses pacientes podem até parar até em uma UTI devido a esse quadro. E como é feito o tratamento? Pronto. A primeira coisa que a gente deve considerar no paciente com infecção urinária é a gravidade dos sintomas. Felizmente, a maioria dos pacientes terão sintomas leves, onde uma coisa que a gente sempre enfatiza é a necessidade de coletar o sumário de urina e a urocultura. O sumário de urina ele sai até no mesmo dia, a urocultura ela pode levar alguns dias para sair. Por que eu digo isso? Porque tem situações que o paciente pode ter, por exemplo, um câncer de bexiga, uma próstata crescida, que dão sintomas similares à infecção urinária, na verdade não são, é apenas a doença de base manifestando. Um próprio cálculo na via urinária pode dar esses sintomas e não está com infecção. E aí o paciente tendo sintomas ou estando em uma situação grave, a gente começa antibiótico. Os quadros mais leves costumamos iniciar com antibiótico oral, aquela medicação na boca, onde o paciente pode até ir para casa e ir lá iniciar. Os quadros mais graves, a gente acaba iniciando o uso da medicação venosa. Esses pacientes normalmente ficam internados por pelo menos 48, 72 horas e aí concluem o tratamento em casa. Uma coisa que a gente sempre leva em consideração, Tiago, é a característica do paciente que está sendo acometido. Mulheres, elas normalmente vão ter infecções urinárias não complicadas. Esse tratamento pode ser feito desde uma medicação de dose única até tratamentos de 5 a 7 dias, dependendo da classe. Em algumas situações, essas infecções são consideradas complicadas. Situações como essa, nós homens, só por termos infecção, ela é considerada complicada, porque a nossa anatomia urinária, ela dificulta a chegada da bactéria. Pessoas que usam sonda, que têm próstata crescida, mulheres que estão na gestação, pessoas que têm a situação de alguma malformação da parte urinária, seja ela adquirida ou seja ela que congênita. Um exemplo, pessoas que tiveram trauma na medula, elas são pessoas que costumam ter alteração da parte urinária. Então, nesse contexto, a infecção requer uma atenção maior, sempre excluindo alguma causa tratável. Por exemplo, se a pessoa tiver uma pedra no rim e tiver infecção urinária com frequência, não adianta ficar dando só antibiótico, tem que tratar o cálculo, senão essas infecções vão ficar cada vez mais comuns, resistentes, chegar um momento que não vai ter mais nem medicação oral, apenas medicação venosa para tratar. Pode haver o risco da infecção urinária por repetição? Sim. Infecção urinária por repetição, ela tem duas definições. Ela é aquela infecção urinária que acontece pelo menos 2 vezes ao longo de 6 meses, ou que acontece pelo menos 3 vezes ao longo de 1 ano. Essa é a definição. Uma coisa importante é que essas infecções elas precisam ser confirmadas pela urocultura.
É muito frequente, principalmente mulheres, relatar que têm infecção urinária de repetição e sequer fizeram um exame de urina. É baseado apenas no relato de sintomas e aí esses pacientes acabam sendo tratados de forma empírica. Uma coisa que a gente sempre reforça é a necessidade da realização da urocultura, onde é com isso que nós iremos confirmar. A partir do momento que é tida a infecção urinária de repetição, nosso primeiro papel é excluir algum fator predisponente. Como eu falei, por exemplo, um cálculo, uma próstata crescida. Não tem nada excluído, não tem nada confirmado, foi excluído todas as causas. Aí é quando nós entraremos no tratamento profilático, onde tem bons resultados e com melhora importante a qualidade de vida das mulheres, principalmente que é a população mais acometida. Quais são as recomendações que o senhor daria para que a gente possa evitar vir a ter uma infecção urinária? Vamos lá, eu vou começar falando da mulher, que é o nosso público mais comum. A mulher ela acaba sendo, metade das mulheres vão ter infecção urinária em algum momento da vida. Esses picos de infecções são normalmente em torno dos 20 anos que aos 50 anos. E aí, nesse público, o que é que a gente recomenda de uma maneira geral? Primeiro, é a paciente que estiver na menopausa fazer uma reposição tópica por via vaginal com creme vaginal, desde que excluídas causas ginecológicas que podem sofrer alterações, por exemplo, um câncer de colo de útero, alguma alteração local. Importantíssimo o hábito de evacuar. Evacuações diárias evitam infecção urinária. Então, aquelas pessoas constipadas, elas devem melhorar esse hábito. E melhoramos como? Com ingesta de água, atividade física, com ingesta de alimentos ricos em fibras, que com isso melhora o trânsito intestinal. Aquelas mulheres que têm vida sexual ativa, a gente sempre reforça. Depois da relação sexual, ter a micção, que com isso evita. É importante que as mulheres saibam que os espermicidas, que é um tipo de método contraceptivo, ele favorece a infecção. Relações anais que precedem a relação vaginal, isso acaba sendo um risco associado. E uma coisa que a gente vê com frequência em mulheres jovens que ainda não têm parceiro fixo, é que a mudança de parceiro sexual isso também é um fator associado. Isso é uma situação geral. Quando a gente passa para ver em certos públicos, como por exemplo, homens após os 50 anos, a principal causa associada é a próstata crescida. E aí, assim, o principal meio de evitar essas infecções é tratar a doença de base. Não é só a ingestão hídrica, é tomar os seus medicamentos. Em casos extremos, é até a indicação cirúrgica para que isso deixe de acontecer. E a gente sabe que tem algumas medicações que fazem diferença. Por exemplo, antibiótico profilático, normalmente são usados uma vez ao dia para evitar a presença da bactéria. Temos substâncias como a demanose, que é uma substância onde ela é ingerida e com isso evita que a bactéria crie aderências à parede da bexiga. Existe hoje em dia uma medicação chamada Uravaxon. Na verdade é o quê? Derivada da Escherichia coli, que é a principal bactéria responsável pela infecção urinária, em torno de 70% a 80% das vezes. Funciona grosseiramente como uma vacina, onde o paciente ingere a cápsula, essa cápsula estimula a imunidade através da parte sistêmica do corpo. Quando a bactéria chegar na parte da bexiga, ela vai saber que aquilo é um corpo estranho e tratar. E uma medida que é simples e é acessível é a água. A nossa água, nossa urina, ela funciona como uma espécie de descarga. Quanto mais micções tivermos, mais descargas estaremos dando na nossa parte da bexiga. E com isso, menor o tempo de crescimento. Eu sempre costumo fazer uma analogia para as minhas pacientes de que em água parada a gente cria mosquito da dengue, popularmente falando. Em urina parada, criamos bactérias. Então, se tivermos as micções frequentes, que frequência? Idealmente, pelo menos 3 em 3 horas entre um e outro. Se por acaso tiver algum crescimento bacteriano, a partir do momento que urinar, a chance daquela quantidade de bactérias crescer diminui. Então, isso é um fato que muda muito. E a gente sabe que um momento, por exemplo, que a gente vive com perda intensa de calor, de suor, isso necessita de uma maior ingestão hídrica. Então, tudo isso é importante para o nosso dia a dia. Muito bem. Hoje nós estamos falando no nosso Saúde em Evidência sobre
infecção urinária, incontenção urinária e também vamos falar sobre poliurina. Nesse primeiro bloco, nós falamos sobre infecção urinária. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre a famosa incontinência urinária. É rapidinho e a gente volta. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Hoje nós estamos falando sobre incontinência urinária, sobre infecção urinária e daqui a pouco também nós vamos falar sobre poliurina, poliuria, desculpem. E para isso nós estamos recebendo aqui o urologista Dr. Rodrigo Ramos. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre a famosa incontinência urinária. A gente escuta muito falar sobre essa doença, mas muitas vezes nós não entendemos o que é essa doença e como ela funciona, em que ela pode prejudicar a nossa vida. E aí eu começo justamente perguntando essa dúvida que todo mundo tem, né? O que é incontinência urinária, doutor Rodrigo? Incontinência urinária, Tiago, é um diagnóstico sindrômico. O que é isso? É um diagnóstico que tem diversas causas associadas. A principal característica da incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Ou seja, o paciente ele perde antes de chegar ao banheiro, onde ele não tem um controle. Então isso acaba tendo um impacto grande, tanto do ponto de vista social,
quanto do ponto de vista laboral. O paciente muitas vezes se afasta do trabalho, tudo mais, e cresce muito a qualidade, perde muito de qualidade de vida. Inclusive, a incontinência urinária, ela é uma das grandes síndromes que atinge o paciente idoso e que está associada a uma morbimortalidade. Os pacientes idosos que têm incontinência urinária têm maior chance de mortalidade do que aqueles que não têm. Qual é o grupo que tem mais risco de ter a incontinência? A incontinência urinária é um diagnóstico que atinge principalmente mulheres. Homens também podem sofrer, mas bem menos. E ela pode ser por várias causas. A gente divide a incontinência urinária em 4 tipos. Tem a incontinência urinária de estresse, que é aquela tradicional. A mulher espirrou, a mulher tossiu, sorriu, perdeu. Tem a urge-incontinência. É aquela incontinência urinária onde o paciente tem uma vontade intensa de urinar e muitas vezes antes de chegar no banheiro ele perde a urina. Tem aquela incontinência urinária que nós chamamos insensível. É a pessoa que simplesmente perde urina sem sentir. Uma situação dessa, por exemplo, são em situações onde há uma comunicação anômala entre a vagina e a bexiga, entre o ureter e o útero, a vagina, então esse contexto, que são as fístulas urinárias. E a outra que temos é a incontinência urinária paradoxal. O que é que acontece? A urina ela fica em um grande volume dentro da bexiga, que chega um momento que ele não consegue conter mais. É igual você encher um balde, chega um momento que ele simplesmente começa a transbordar. Sim. Então esse quadro pode acontecer, é mais comum em homem, essa situação, seja estreitamento da uretra, seja a próstata crescida, mas isso que pode acontecer. Então, por isso que a gente fala que é um diagnóstico sindrômico. Tem várias causas, onde cada causa vai requerer um tratamento peculiar. E quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são aquele paciente que perde urina, naquela vontade intensa de ir, ele não chega a tempo ao banheiro. Paciente que acaba ao tossir, ao fazer algum esforço, ao sorrir, ao mudar de posição, está sentado, fica em pé, perder urina. Aquele paciente que diz simplesmente que a urina começa a molhar a calcinha, a cueca, ele simplesmente não percebe. E aqueles pacientes que simplesmente param de usar uma peça íntima e trocam por uma fralda porque a perda é tão intensa que eles sequer têm um controle. Algumas situações como dessas, como por exemplo a urge-incontinência, o paciente consegue ir ao banheiro ainda, mas às vezes nas fístulas ou na paradoxal, o paciente sequer consegue ter a micção. Tudo que ele acaba tendo é o que acaba de perda involuntária. Entendo. E como é feito o diagnóstico? A primeira etapa do diagnóstico ela é feita através da anamnese. É a conversa com o paciente, é entender quando iniciou, quando os sintomas evoluíram. O segundo ponto é o que a gente chama de antecedentes pessoais. É, por exemplo, aquele paciente que se fez uma radioterapia, aquela mulher. É aquele paciente que, por exemplo, fez algum tratamento para a próstata crescida, medicações que são feitas diariamente. Saber o antecedente obstétrico da mulher, questão de partos, quantos filhos tiveram, as vias do parto, foi vaginal, foi um parto cesariano, isso tudo conta. A gente se preocupa também com o histórico cirúrgico. Por exemplo, tem fístulas urinárias que podem acontecer após uma esterectomia. Então, após a retirada do útero, pode haver uma comunicação anômala entre a bexiga e a parte da vagina e com isso ter queixa associada. Então, essa parte da anamnese, não é uma perda de tempo, na verdade, um ganho de tempo para escutar o paciente. Segunda etapa é examinar o paciente. Muitas vezes colocar a mão no abdômen. Quando é mulher, muitas vezes necessita fazer o toque vaginal, a inspeção, fazer uma análise adequada para poder tentar identificar. Muitas vezes o exame para fazer essa parte ginecológica tem que pedir para a paciente tossir, tem que analisar com o espéculo, que é a parte de fazer a avaliação vaginal, para poder tentar definir. Passada essa etapa, vem os exames complementares. São exames de sangue, são exames da parte urinária, o sumário, a altura, o ultrassom das vias urinárias, ver se fica muita urina presa, ver se é um bexiga que faz esforço. E, dependendo da situação, a gente faz um exame pormenor, como, por exemplo, tem um exame chamado estudo urodinâmico, que é para avaliar como é que está a função dessa bexiga. E aí, baseado nisso, a gente vai definir o tratamento.
Existem tratamentos comportamentais, que são orientações, medicamentosos e até tratamentos cirúrgicos, a depender da causa. E era justamente sobre isso que eu queria falar com o senhor, que eram esses tipos de tratamento, quando é necessário aí que aconteça uma intervenção cirúrgica. Vamos lá, vamos por etapa para poder ficar mais fácil. Na incontinência urinária de urgência, que é a bexiga hiperativa, o principal tratamento consiste em quê? Evitar o consumo de bebidas com gases, refrigerante, água com gás, bebidas alcoólicas e consumo de cafeína. Além disso, a gente sempre orienta o paciente de fazer um treinamento vesical. Deu vontade de urinar, segura ali um pouquinho, passou aquela vontade, aí ele vai para estimular a bexiga a ter um melhor controle. Na incontinência urinária de esforço, o tratamento inicial é a fisioterapia do assoalho pélvico. É estimular a paciente a fazer exercícios que melhorem a musculatura pélvica e que com isso ela tenha um tônus melhor. Porque a nossa bexiga nós temos uma bolsa, que é o que armazena, e no início da uretra nós temos o esfíncter, que é uma torneira que evita com que tenhamos a perda da urina. E aí nesse contexto ela melhora a musculatura pélvica para diminuir essas perdas. Esse tipo de tratamento também melhora a incontinência urinária de esforço, de urgência. Nos casos das fístulas urinárias, o tratamento comportamental ele é muito falho. Ele tem a eficácia é muito pouca e a maior parte dos casos acabam indo para o tratamento cirúrgico, onde a cirurgia vai depender do problema existente. Assim como na incontinência urinária paradoxal, que geralmente é pela hiperplasia prostática, onde esses casos costumam serem direcionados à parte cirúrgica. Feitas essas medidas iniciais, os pacientes que não melhoram, a gente passa para uma segunda etapa. Nos casos da incontinência urinária de urgência, a gente acaba indicando medicação para tentar controlar melhor o tônus da bexiga. A nossa bexiga, ela na verdade é um reservatório, onde a parede dela é na base de músculos. E aí, a partir do momento que a gente chega no banheiro, esses músculos se contraem e a urina sai. Há pessoas que essa musculatura se contrai involuntariamente, onde elas sequer conseguem segurar parte da urina e com isso acabam perdendo. Inclusive, muitas mulheres acabam até fazendo uso de, que a gente chama de PED, de absorvente, na verdade, para tentar evitar a perda de urina. E uma coisa que a gente sempre recomenda também é o controle do peso. Medidas saudáveis, isso tudo vai melhorar a vida da pessoa e com isso vai diminuir a questão da diminuindo o peso, diminui a sobrecarga sobre a bexiga e com isso melhora os resultados dos tratamentos. Nos casos cirúrgicos, doutor Rodrigo, quanto tempo aí o paciente leva para uma recuperação aí no pós-cirúrgico? Isso varia muito, Tiago. Varia o quadro associado. Tem mulheres que, por exemplo, fizeram tratamento de radioterapia, onde acaba evoluindo para fístulas urinárias complexas. Depende muito da causa. Vamos por etapa. Por exemplo, tem situações onde a gente faz o tratamento da bexiga hiperativa com a toxina botulínica, o Botox. Ele é aplicado, não o Botox do rosto, por questão estética, mas ele é aplicado diretamente na bexiga e que com isso controla melhor o espasmo. O paciente faz cirurgia, faz um procedimento no outro dia ela já está apta às atividades laborais. A segunda etapa que a gente faz na incontinência urinária de esforço são os slings, onde a gente coloca no local onde está o esfíncter, geralmente por via vaginal ou pelo baixo ventre, uma tela onde isso, ao cicatrizar, é um reforço para evitar as perdas. O paciente fazendo esse tipo de cirurgia, com 30 dias no máximo, ela está apta a voltar às atividades laborais. Quando se tornam fístulas urinárias, quando vai para uma RTU, uma cirurgia de próstata, vai depender muito. Aí geralmente são pelo menos 30 dias. É aquele paciente onde às vezes o procedimento cirúrgico ele é escalonado, uma cirurgia só não resolve. Então aí é uma coisa mais complexa, onde o importante a todos é entender que a perda urinária não é normal. Se isso está acontecendo, algum problema tem por trás. A gente sempre fala que a nossa vida ela deve ser o mais próximo possível de quando se tornamos adultos, da nossa adolescência, onde nós temos o controle urinário, onde nós temos vida sexual. Se começa a fugir dessa rota, alguma alteração tem. Ok, nós vamos para mais um intervalo, mas antes gostaria de lembrar a você que você também pode assistir ao nosso programa, além de assistir aqui na TV Nova,
através das redes sociais da TV LW, onde nosso programa é reprisado. A gente aproveita também para agradecer aos nossos apoiadores, ao Memorial Onco, Líder PE, Unitelemedicina, Lojas LW e Oftalmo PE. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso Saúde em Evidência, esse programa que toda semana traz informação, porque nós acreditamos que a melhor forma de prevenção e cuidado com a nossa saúde é a informação. E no nosso programa de hoje nós estamos falando sobre infecção urinária, incontinência urinária e vamos falar também sobre poliuria. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Rodrigo, que é ainda em relação à incontinência urinária. Qual a diferença que existe entre incontinência urinária e contenção urinária, que muitas vezes as pessoas acabam confundindo? Isso. A incontinência urinária é aquela perda involuntária de urina, como eu havia comentado, onde o paciente não tem o controle. A contenção urinária, onde o termo que nós mais utilizamos é retenção urinária. É quando o paciente perde a habilidade de esvaziar a sua bexiga.
E aí tem diversas causas que podem estar associadas, seja por um problema na própria bexiga, na próstata, no caso dos homens, ou na própria uretra. A retenção urinária é um problema que é mais frequente nos homens, enquanto a incontinência é mais comum nas mulheres. Mas a gente sabe que qualquer um desses problemas afetam muito os pacientes, inclusive podendo evoluir com doenças secundárias, como a questão de cálculo, infecções urinárias, e tudo isso interferir na qualidade de vida dessas pessoas. Mas esse é o principal parâmetro. Enquanto a urina sequer consegue ficar acumulada, na outra, ela sequer consegue ser eliminada. São os opostos. São opostos. Isso. Quantas vezes, normalmente, a gente precisa ir ao banheiro no dia para urinar, doutor? Isso. Nós estimulamos que o ideal é que o paciente ele tenha a micção, idealmente a cada 3 horas. Isso excluindo o período noturno. A partir do momento que o paciente, entre uma micção e outra, entre uma urinada e outra, ele vai no intervalo menor do que 2 horas, é o que nós chamamos de poliúria, que é o próximo tema. Mas o ideal é que a cada 3 horas, aquela pessoa que às vezes vai 2, 3 vezes durante o dia, 2 problemas estão acontecendo. Ou o consumo hídrico está baixo, bebendo pouca água, ou aquela pessoa que acaba segurando bastante a urina. Então, isso precisa mudar o hábito, porque isso vai mais à frente levar a problemas urinários e, consequentemente, afetando a saúde da pessoa. Uma outra curiosidade que eu tenho, antes da gente entrar no tema da poliúria, é em relação à ingestão da bebida alcoólica. Porque, normalmente, quando nós estamos ingerindo bebida alcoólica, nós costumamos ir repetidas vezes ao banheiro, por exemplo, quando nós estamos bebendo uma certa quantidade de cerveja, por exemplo. Isso. A micção exagerada após o consumo de bebida alcoólica, ela acontece por 2 fatores principais. Um é que o álcool ele tem um fator irritativo sobre a parede da bexiga, então isso involuntariamente aumenta a quantidade. E quando esse consumo de álcool se torna mais intenso, ele passa a inibir o hormônio antidiurético. É um hormônio que é produzido pelo cérebro, onde ele, ao chegar ao rim, ele aumenta a reabsorção de água. Se ele não está atuando, essa reabsorção de água se torna menor e, consequentemente, maior volume urinário. Então, por isso que, muitas vezes, naquele momento que exageramos na bebida alcoólica, é comum no outro dia beber mais água, ter sede e sem lembrar que, muitas vezes, os petiscos, os famosos tira-gosto, eles acabam tendo um conteúdo maior em sódio e, consequentemente, isso acaba ainda mais contribuindo para o grau de desidratação após o consumo de álcool. Tem uma pergunta aqui da nossa produção, que eles querem saber o seguinte aqui. Pessoas que já tiveram cálculo renal podem vir a ter incontinência urinária? Sim, na verdade são doenças distintas, né? O cálculo urinário e a parte da incontinência urinária. Mas a principal causa que pode ter é o cálculo de bexiga. Ele está presente naqueles pacientes que têm uma retenção urinária e passa a perder urina involuntariamente, a incontinência paradoxal. E essa estase de urina, essa urina parada, represada na bexiga, é fazer com que os cristais da urina se juntem e aí formem cálculo. Esse cálculo, ele não é um cálculo que formou no rim e migrou para a bexiga, ele é um cálculo que se formou inicialmente na bexiga por um problema local, na via urinária baixa. Entendi. Agora vamos entrar no nosso último tema de hoje, que é a poliúria, né? Que talvez muitas pessoas tenham, né, a poliúria e não saibam o que é este termo, né, que a medicina chama. Então, o que seria a poliúria? Do ponto de vista técnico, Tiago, a poliúria ela se caracteriza com o paciente que tem um débito urinário, ou seja, a quantidade de urina produzida por dia, acima de 40 ml por quilo. Se tornando mais prático, conta de matemática, é aquela pessoa que tem 60 quilos e urina mais do que 2,5 litros. Essa é a chamada poliúria. Ela tem diversas situações, algumas delas desejadas, outras podem ser que não seja, que é o mais comum, e que com isso é algo que precisa ser bem avaliado, se trata de uma doença por trás ou se é apenas de hábitos inadequados. Quais são as principais causas dela?
O principal, consumo exagerado de água, a diminuição da produção do hormônio antidiurético, que é a diabetes insípidos, doenças como, por exemplo, essa parte de problemas na uretra, próstata aumentada de tamanho. Então, são situações que acabam favorecendo essa parte da poliúria. Além disso, tem quadros sistêmicos associados, como, por exemplo, o diabetes mellitus. Tem dois tipos de diabetes, o mellitus e o insípidos. O mellitus é quando pela produção diminuída ou a dificuldade de atuação da insulina, e o insípidos é quando o hormônio antidiurético, que é produzido no cérebro, em uma glândula chamada hipófise, ele está embaixo. Quais são os principais sintomas da poliúria? Isso, os principais sintomas são idas frequentes ao banheiro. Que frequência? Com menos de 2 horas. Aqueles pacientes que urinam e ao sair do banheiro já tem aquela sensação que tem urina e quando vê de fato consegue urinar. Idas frequentes ao banheiro à noite, que aí na verdade o principal termo é a nictúria, é aquele paciente que após dormir ele se acorda para ir ao banheiro, urina e volta a dormir. E aquelas micções frequentes, inclusive até levando à perda de urina na roupa, que muitas vezes não chega a nem ser uma incontinência, mas na verdade é tão intenso que às vezes fica um pouco de urina no canal, na uretra, e aí quando ele se veste, aquilo acaba molhando a peça íntima. Então esses são os sintomas mais comuns. De que forma se dá o diagnóstico? O diagnóstico principal é através da anamnese, que a gente conversando com o paciente. Outro ponto importante que a gente acaba fazendo é através da urina de 24 horas, onde durante o período, como o próprio nome diz, de um dia até o outro, o paciente sai coletando todas as micções. Ele acorda em um dia, aquele primeiro jato ele despreza no banheiro. Após isso, toda a micção que ele tiver, ele junta o líquido, vai acumulando por 24 horas até amanhã do dia seguinte, e juntamente com exames de sangue a gente vai analisar. Tanto vai confirmar esse diagnóstico, porque a gente vai saber o volume total urinado e dividir pelo peso do paciente, como também iremos identificar possíveis doenças que podem estar associadas. É onde se pede uma glicemia de jejum, é onde se avalia o sódio da urina, e que com isso a gente vai poder ter uma ideia da causa associada. Tornando um parâmetro subjetivo do paciente em um parâmetro objetivo, uma análise onde a gente vai poder analisar satisfatoriamente. E como se dá também o tratamento para a poliúria? O tratamento dessa parte, a gente vai sempre tentar identificar a causa. Vamos lá. Às vezes tem paciente que faz uso de diurético, um hidroclorotiazida, um furosemida. Então, tratamento, suspender. Tem pacientes que ou não sabiam que tinham diagnóstico de diabetes, ou estava descompensada. Então, aí é fazer o controle. Tem pacientes que têm esse quadro por conta de uma hiperplasia prostática, tratar a hiperplasia prostática. Tem pacientes que o hormônio antidiurético ele está em baixos níveis. Então, com isso, existe medicação chamada desmopressina, que é aplicada através do nariz para tentar fazer esse efeito. Então, o primeiro passo é justamente fazer essa situação para poder tentar identificar. Não é normalmente uma causa tratável através de cirurgia, é principalmente medidas comportamentais e tratar a doença associada para poder identificar. Porque a poliúria ela tem uma associação com os diabéticos, por exemplo. Porque diabéticos podem ter poliúria? Pronto. O diabético que você refere, eu acredito que seja o mellitus, que é o mais comum, que é ligado à parte da insulina. Esses pacientes eles passam a ter níveis no sangue da glicose muito alto. Essa glicose mais alta no sangue, ela vai ser filtrada pelos rins e vai ser direcionada para a urina. Isso acontece com todo mundo. Inclusive, por exemplo, eu não sou diabético, mas isso acontece comigo. Só que no nosso organismo, a gente consegue, através de enzimas do rim, colocar a glicose de volta para o sangue. E aí, com isso, a perda de glicose na urina é mínima. Já aquele paciente que é diabético, ele passa a ter uma perda de urina, porque é tanta que o rim não consegue botar de volta para o sangue. E aí isso acaba acontecendo que esse açúcar na urina, essa glicose, ele sai puxando mais líquido. Aquela historinha é igual você colocar uma substância dentro de um ambiente que tem a água salgada. A tendência é que aquela substância ela acabe murchando, porque a tendência é a água sair.
Então, isso faz com que essa quantidade maior de urina leve a um quadro, muitas vezes, de poliúria nesses pacientes. E, consequentemente, é aquele paciente que passa a ingerir mais água, que é chamada polidipsia. Se ele está perdendo, para ele não desidratar, o corpo vai querer se hidratar ainda mais. Principalmente, esses quadros costumam ter no diabético tipo 1, que é mais comum na criança, onde o corpo não produz nada de insulina. Interessante. No começo da nossa conversa sobre poliúria, o senhor falou sobre essa questão da gente ir muitas vezes à noite ao banheiro, e é justamente sobre isso. Por que as pessoas costumam levantar diversas vezes ao banheiro, né? E por que isso a gente acaba chamando de poliúria noturna? Isso. Importante pergunta. Isso é o que nós também podemos chamar de nictúria. A nictúria é aquele paciente que se acorda para ir ao banheiro, ele se acorda com o desejo, né? Aquela história, meu sono é leve, me acordei, vou aproveitar e urinar. Não, ele se acorda porque ele está com vontade de urinar, ele urina e volta. Essa definição de poliúria noturna, Tiago, é uma definição matemática também, onde a gente considera a questão da idade. A gente considera que nas 24 horas da diurese, o paciente urina à noite acima de 20% dos pacientes jovens, e naqueles pacientes idosos, quando ele urina acima de 33%, ou seja, 1/3 da urina maior nesse contexto. Uma das coisas que a gente tem que saber é a causa. E sabemos que a nictúria, ela tem impacto na mortalidade do paciente idoso. O paciente idoso que acorda à noite para urinar morre mais do que quem não se acorda. Então, por isso que a necessidade de saber e de tratar. E aí a gente tem que ter a condição associada. É muito comum isso em pacientes que têm coração crescido, então tem que tratar essa doença. Pacientes que têm apneia do sono, que são os que roncam. Pacientes que têm próstata crescida, pacientes que têm bexiga hiperativa, pacientes que passam o dia muitas vezes sem se hidratar e quando é à noite quer tomar mais líquido. Então tudo isso acaba levando. Então, como a gente vê, não é a causa específica do urologista, muitas vezes é uma causa que está relacionada a outras doenças e que por isso muitas vezes a gente, mesmo tratando satisfatoriamente o paciente com a próstata aumentada, muitas vezes isso não é o suficiente para zerar, porque muitas vezes está associado a outros quadros. Muito bem. Nós hoje estamos aqui recebendo o Dr. Rodrigo Ramos, urologista, para falarmos aí sobre doenças do trato urinário. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o último bloco do nosso Saúde em Evidência. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para
transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Hoje no nosso programa nós falamos sobre infecção urinária, incontinência urinária e também sobre poliuria. E para isso nós recebemos aqui o Dr. Rodrigo Ramos, ele que é urologista. Nesse último bloco, doutor, eu gostaria de saber do senhor que recomendações gerais o senhor daria, né, para as pessoas que estão nos assistindo em casa, para ter um cuidado em relação a essas três doenças que nós falamos hoje? Eu sempre ressalto, Tiago, a importância das pessoas se autoconhecerem. A parte da urina, além de mexer na qualidade de vida das pessoas, o nosso corpo envelhece como um todo. Então não é só o cabelo que muda, a pele que muda, a parte urinária também muda. E, obviamente, aquele paciente, 50, 60 anos, seja homem, seja mulher, a tendência é que tenha um padrão urinário diferente do que foi outrora. As pessoas acabam muito se acostumando a urinarem errado. É muito frequente ao questionar a pergunta, e aí, urina bem? Os pacientes urinam bem. E quando você vai individualizando as perguntas, como são as micções, se acorda à noite, o intervalo, se perde urina na peça íntima, a gente vai vendo que o paciente começa a relatar e simplesmente ele chega ao ponto de achar que aquilo é totalmente normal. Uma coisa que eu sempre digo, que a parte boa da parte urinária é que ela manifesta com sintomas. O paciente que é hipertenso, que é diabético, ele muitas vezes está com os níveis de pressão, os níveis de glicose muito altos e simplesmente não sente nada. A parte urinária não, ela mostra. Você vai perceber a urinar, você vai ver a frequência, então tudo isso vai dar sinais. E o que eu gosto sempre de dizer ao paciente, que se tem alteração, vá ao urologista. Essa alteração a gente vai tentar identificar através de própria consulta, através de exames de imagem. E não quer dizer que necessariamente é uma doença maligna, é uma doença que vai precisar de cirurgia, onde muitas vezes ajustes melhoram. Uma coisa simples como, por exemplo, evitar o café, evitar o consumo de bebida alcoólica, evitar bebidas gaseificadas. É aquele usuário, aquela pessoa que esquece de tomar água e quando é à noite, perto de dormir, toma bastante líquido. Às vezes você acorda à noite e vai e toma líquido, isso acaba impactando. É lembrar as pessoas que nesse momento que vivemos, esse verão que está bem quente, pelo menos aqui na nossa cidade, lembrar que o consumo de líquidos deve ser maior. Quando a gente fala de líquidos, são líquidos saudáveis. É a água, é um suco natural, com pouca quantidade de açúcar, e que com isso vai melhorar. Pessoas que fazem atividade física, aumentar ainda mais esse consumo, tudo isso. E lembrar que essas doenças urinárias, como a gente discutiu aqui, ela mexe não só em como as pessoas vivem, mas até onde elas vão viver. Os pacientes que... diversos estudos mostram, isso é coisa bem já antiga e bem firmada na literatura. Pessoas que têm doenças urinárias, elas acabam tendo uma chance maior de morrer, porque eles acabam sendo pessoas mais frágeis, idosos mais frágeis. E quando a gente fala frágil, é aquela pessoa que acaba tendo uma massa muscular menor, que é a sarcopenia, é aquela pessoa que se tiver uma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária,
vai ter mais chances de complicar. Então, tudo isso é levado em conta. Então, as pessoas elas têm que ser vistas como um todo. Não adianta o paciente que tem uma diabetes, uma próstata crescida, por exemplo, um coração aumentado, uma insuficiência cardíaca, ele querer apenas que o urologista resolva, que o cardiologista resolva. Ele, na verdade, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. E isso não é exclusivo das especialidades médicas. É aquele paciente que tem que fazer uma atividade física sob a orientação de um profissional, é aquele paciente que tem que fazer uma terapia ocupacional, uma fisioterapia, como no caso das incontinências, é aquele paciente que tem que fazer uma reabilitação, em caso de pacientes que tiveram trauma da coluna, trauma raquimedular. Então a gente vê o quão complexo é, entendeu? E a gente acaba que tem as limitações, infelizmente, do nosso país, da nossa região, do Sistema Único de Saúde, mas aí aquele paciente, ele tendo uma orientação, fica mais fácil. O grande problema é que as pessoas sequer têm esses níveis e acabam simplesmente tendo uma vida sofrida e achando que isso é normal. Então é lembrar que isso tem jeito e estamos aí para poder melhorar a qualidade de vida, não só eu, Rodrigo Ramos, mas todo o corpo de urologistas. Durante a nossa conversa, o senhor mostrou por diversas vezes que a maioria dos grupos, né, que são acometidos por essas doenças que nós conversamos hoje são mulheres. Por que as mulheres são mais acometidas por doenças urinárias do que os homens? Isso. Essas doenças urinárias, como infecção, como incontinência, estão bem relacionadas à anatomia da mulher. A mulher ela tem uma uretra curta, o homem, por ter pênis, acaba tendo uma uretra maior. Além disso, o homem tem a próstata, que funciona como um meio de barreira. Então, tudo isso acaba limitando essas doenças que a gente chama do aparelho urinário inferior. São doenças que acabam acometendo a parte, principalmente da bexiga. Do ponto de vista de doenças urológicas, tem doenças que os homens sofrem mais, principalmente as doenças oncológicas, é o perfil mais comum do homem. Mas essas disfunções miccionais, tirando a parte da hiperplasia prostática, o público feminino é mais acometido. Tanto também isso acontece secundário às mudanças que acontecem na mulher. A mulher tem os partos vaginais que comprometem, as mulheres são mais acometidas por constipação. Então, tudo isso vai se somando. E resolver os problemas urinários, não existe uma pílula mágica. Não existe uma medicação que a gente vai dar e sumir. Na verdade, é o tripé: comportamentos, medicação e, em alguns casos, cirurgias. Isso é o que vai garantir. E eu sempre destaco aos meus pacientes que nosso papel de urologista, a gente acaba funcionando muito como o comandante de uma embarcação. É a gente que vai dando o rumo. Mas o trabalho braçal, o marinheiro, a diferença quem vai fazer é o próprio paciente. Então, por isso que eu sempre destaco a importância. Até para o paciente poder se autoconhecer e saber que ele vai colher aquilo que ele plantar. Então, não adianta familiares levarem, o médico querer passar o melhor tratamento se o paciente não está disposto a isso. Então, por isso que essa é a importância. Uma mudança na cor da urina que a gente percebe a ir ao banheiro, é um sinal de alerta que a gente pode ter alguma doença? Depende muito dessa mudança de cor que seja. Por exemplo, se for sangue, aí sim, avaliação imediata do urologista. Uma urina escura puxando para um preto também requer. Mas muitas vezes o que é mais comum é o quê? A urina simplesmente concentrada. É aquela urina que está muito bem amarelada, onde a principal causa é a baixa ingestão hídrica. Ou aumento de perda insensível, por exemplo. Nos períodos quentes, a gente tem maior perda de líquido, seja pelo suor, seja pela respiração. Consequentemente, a tendência é que o nosso volume urinário diminua. Então, a gente precisa tomar mais água. No inverno, nossa urina é bem clarinha. A gente mal toma água quando vê, porque a gente praticamente transpira pouco e perde pela respiração. Então, não quer dizer necessariamente que é uma doença, mas muitas vezes é um hábito que está associado. Quantas vezes no ano eu devo visitar um urologista? Recomendo a todos pelo menos uma ida uma vez ao ano. Aquela avaliação geral, aquela explicação, isso, Tiago, eu falo para qualquer idade. O que vai diferenciar é que os problemas e as dúvidas vão mudar com o tempo. Você pega um paciente jovem, um homem que está indo ali para esclarecer a questão sobre dúvidas relacionadas à parte sexual, doenças sexuais,
problemas comuns nessa idade, como câncer de testículo, lesões de HPV, então esse é o contexto. À medida que o paciente vai ficando mais velho, começa a surgir problemas de ereção, problemas de cálculos na urina, que é mais comum à medida que a gente envelhece, mas a qualquer momento pode ter. Essa questão de doenças oncológicas da parte urinária. Então, por isso a gente sempre tem uma avaliação, pelo menos uma vez por ano, e aí a gente vai ditando a periodicidade conforme caso a caso. Tem aquele paciente que vai a cada 3 meses, 6, 1 ano, a cada 2 anos, e aí vai depender do quadro associado. Entendo. Hoje, no nosso programa, nós falamos sobre infecção urinária, incontinência urinária e poliuria. E para isso nós recebemos aqui o médico urologista Dr. Rodrigo Ramos, a quem a gente gostaria muito de agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco e nos ajudar, através das informações que o senhor trouxe, a nos cuidarmos e a melhorarmos também a nossa qualidade de vida. Eu agradeço, Tiago, mais uma vez pelo convite. É importante esses temas para a população esclarecer, até porque hoje em dia a gente tem tanta informação que muitas vezes nos perdemos. E a melhor maneira de esclarecer essa dúvida é saber o profissional adequado, é saber quem fala, individualizar. E como eu falei, muitos desses temas têm diversas causas, onde não existe uma receita simples que iremos abarcar a todos. Muitas vezes os problemas urológicos eles se sobrepõem, então cada um tornando ainda mais complexa a situação. Então, a melhor orientação é vá ao urologista. É isso aí. A gente aproveita para agradecer a todos vocês pela audiência de todos. Lembrando que este programa também é reprisado nas redes sociais da TV LW e queremos também mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, ao Memorial Onco, Líder PE, também a Unitelemedicina, Lojas LW e a Oftalmo PE. A todos, muito obrigado. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um Saúde em Evidência.